Então isso aqui é uma observação, como que ficam essas fórmulas em intervalos do tipo menos L mais L. Ao invés de ser de menos π a π, como é que seria as séries de Fourier da função nesse intervalo? Primeiro, os ANs. Os ANs seriam calculados por 1 sobre L, não 1 sobre π, 1 sobre L, integral de menos L a mais L, de f de x, cosseno, não de nx, mas de n π sobre lx, dx. No caso em que o meu L é igual a π, fica 1 sobre π menos π a mais π, e o π e o L se cancelam e dá o cosseno de nx. E isso é apenas a fórmula que leva o intervalo de tamanho menos π no intervalo de tamanho menos LL. É só isso, é uma mudança de coordenadas. Os BNs também, 1 sobre π integral de menos L a mais L, 1 sobre L, obrigado, seno de n π x sobre L, dx, os A's a partir do 0, os B's a partir do 1, e a série de Fourier fica igual a 0 sobre 2, este A0 obtido assim, mais soma com n de 1 até infinito. Aqui tem uma outra mudança. Quem são as funções que vão agir como base do espaço vetorial em torno das quais eu estou escrevendo, em termos das quais eu estou escrevendo? É a n cosseno, não de nx, de n π x sobre L, mais os bn's seno de n π x sobre L. E o teorema de convergência? Enuncia exatamente igual. A função resultante é uma função periódica de período 2L. Nos pontos de descontinuidade vale a média aritmética dos limites laterais, etc, etc. Tudo bem? Tudo que isso fez sentido? Nenhuma dúvida? Próximo passo é um passo extremamente importante e que esse aqui vocês precisam ficar bem ligados para acompanhar, que ele é bem sutil. Com frequência, o cenário que vocês têm é o seguinte: vocês têm uma f que não está definida no intervalo menos LL ou de menos π a mais π. Ela está definida de 0 a alguma coisa. E você vai fazer a série de Fourier dela. Então imagine que você tem uma função que está definida de 0 a π. E você vai fazer a série de Fourier. Você pode escolher como que você vai fazer. Se você quer fazer uma série só de senos ou só de cossenos. Então é muito comum você encontrar este tipo de enunciado, esse tipo de nomenclatura. Seja f de x igual a x, um exemplo simples, x em 0 π. Ela não está definida do intervalo simétrico, ela está definida só de 0 a π. Obtenha item A, uma série de senos para f. Item B, obtenha uma série de cossenos para f. Então, se você ler muito rapidamente, parece até que tem uma coisa contraditória. Eu quero obter, primeiro, uma série que só tenha senos. E depois eu faço a pergunta, agora vamos obter uma série que só tem cossenos.
Peraí, mas essa história da série de Fourier só ter senos ou só ter cossenos está associada ao fato da função ser par ou ímpar. Se ela for par, só tem cossenos. Se ela for ímpar, só tem senos. Como que eu posso escolher? Olha de novo para o enunciado. A minha função é par ou é ímpar? Nem uma coisa nem outra. Ela sequer está definida no intervalo simétrico. Ela só está definida de 0 a π. A f só está definida de 0 a π. Então, como que eu respondo a esse tipo de demanda? Obter uma série só de senos ou só de cossenos? Eu olho para a minha função, ela não é nem par nem ímpar, porque ela nem sequer está definida no intervalo simétrico. Eu defino no intervalo simétrico uma extensão da minha função que seja par ou que seja ímpar, para que a série correspondente seja o que eu quero. Então, a f dada é essa aqui. Essa foi a f que eu te forneci. Não faz sentido perguntar se ela é par ou ímpar, porque ela não está definida no intervalo simétrico. Item A. Eu quero obter uma série só de senos para representar essa função. Olha a sutileza. Eu vou estender para intervalo menos π até mais π, de modo que a extensão seja ímpar. Aí eu vou obter uma série que é só de senos, que vai aproximar aquela extensão no intervalo de menos π a mais π. Aí eu jogo fora de menos π a 0 e fico só com a aproximação no intervalo 0π. E aí vai ser uma série de senos que converge para isso. Parte B. Eu faço uma extensão de modo que a função seja par de menos π a mais π. Obtenho uma série que é só de cossenos para a função extensão. Jogo fora o pedaço de menos π a π e eu fico com uma série que é só de cossenos que aproxima essa mesma função de menos de 0 a π. Então, esta mesma função, ela pode ter um igual a uma série que está na frente que é só de senos ou uma série que é só de cossenos. E para chegar numa e noutra, eu faço um passo intermediário através de uma extensão da f que seja numa hora par, numa hora ímpar. Vou escrever tudo isso agora. É uma ideia extremamente sutil. E é uma ideia surpreendente. A série que eu vou escrever, na verdade, não é série de Fourier desta função. É a série de Fourier da extensão. E extensão tem mais do que uma. Então, para responder o item A, como é que eu respondo o item A? Obter uma série de senos. Eu faço o seguinte, eu considero a seguinte outra função, que não é essa. Considero uma função f til de menos π a π, a valores em R, dada por f de x igual a x. Essa é ímpar. Vou fazer o gráfico dessa função que eu estou considerando agora. A função que eu estou considerando f til não é mais aquela. A função que eu estou considerando f til é essa aqui. Esta é a função f til. Esta função é ímpar. Vocês concordam que esta função f til é ímpar? Então, se eu tomar a série de Fourier dela, é uma série só de senos. Então, eu vou escrever a série de Fourier, vou chamar de S1 de x, porque eu vou fazer em seguida uma outra série de Fourier. Série de Fourier de f til. Quem são os ANs dessa série de Fourier? 0. Nem preciso fazer, mas por que eu sei que são 0? Porque a função sendo ímpar, os coeficientes dos cossenos são todos nulos. Pode. Na verdade, essa função eu já calculei a série de Fourier dela na aula passada. Então, se vocês me permitirem, eu vou só copiar os ANs. Vocês têm, é só olhar na aula passada. Os ANs valem menos 1,
elevado a n mais 1, os bn's, 2 sobre n. Esse cálculo eu fiz na aula passada. Então, não vou repetir o cálculo. Já está feito. Então, quem é a série de Fourier S1 de x? É simplesmente uma série de senos menos 1 elevado a n mais 1, 2 sobre n, seno de nx. E quem é a função que esta série de Fourier representa na reta toda? Ela está definida na reta toda, e na reta toda essa função tem como gráfico essa aqui é a S1 de x. Estamos juntos? E essas contas eu já tinha feito na aula passada. Agora eu vou fazer a parte B, que essa eu não tinha feito nas aulas anteriores, então essa a gente vai fazer a conta até o fim. O que eu vou fazer agora na parte B? Eu vou ter que pegar como eu quero uma série de cossenos, eu vou definir uma f 2 tils, um duplo til, que estenda essa daqui para o intervalo menos π mais π, e que seja par. Só tem uma. Quem é a extensão par desta função? É o módulo, não tem outro. Então, eu vou considerar a função f duplo til de x, dada por módulo de x, com x entre menos π e π. Quer dizer que eu vou introduzir esta nova função, diferente das duas anteriores. Esta é a f 2 tils. A f 2 tils é uma função par. Vocês concordam? Esta é uma função par. Então ela só tem cossenos na sua série de Fourier. Então só vai ter os As. A0. 1 sobre π, integral de menos π a mais π, de f de x, dx. Pensando em termos de área, turma, 1 sobre π, qual é a área debaixo do gráfico desta função de menos π a π? É a área dessas duas regiões. Dois triângulos, se eu juntar dá um quadrado, π quadrado. Então, o A0 é 1 sobre π vezes π ao quadrado, o A0 é π. Os demais ANs. 1 sobre π, integral de menos π a mais π, de f de x cosseno de nx dx. É o integral 1 sobre π, integral de menos π a mais π, do módulo de x cosseno de nx dx. Como que vocês farão essa integral? Módulo é par, cosseno é par, então isso é uma função par. Eu posso calcular a integral de 0 a π, e aí a fórmula do módulo fica só x cosseno de nx dx. E como ela é uma função par, a integral no intervalo simétrico é 2 vezes a integral de 0 à extremidade superior. Todo mundo me acompanhou nessa conta? Essa integral a gente faz por partes. U é x, du é dx, dv é cosseno de nx dx, portanto v
é seno de nx sobre n. O v, então, é o produto de x pelo seno. De 0 a π, menos da fórmula de integração por partes. Integral se lá era u dx, agora é v du. Integral de seno de nx sobre n dx 0 a π. Vocês estão todos juntos comigo, me acompanhando? Esse pedaço que tem x seno de nx calculado em 0 e π dá 0. Ambos os extremos de integração, o integrando vale 0 por causa do seno. E agora eu vou primitivar seno. É menos cosseno. Por conta desse menos vai ficar um mais cosseno. Então eu tenho 2 sobre π, cosseno de nx sobre n quadrado. De novo eu tenho uma divisão por n, já tinha uma vez, divide de novo. Então, 2 sobre π, cosseno de n quadrado, calculado de 0 a π. Que dá igual a 2 sobre π, cosseno de nπ menos cosseno de 0, tudo isso sobre n2. E qual que é o resultado final aqui? Se o n é par, cosseno de nπ é mais 1, menos o cosseno de 0, que também é mais 1, dá 0. E se o n é ímpar, então 0 para n par, e quando o n é ímpar, dá menos 1, dá menos 2, então menos 4 π n quadrado para n ímpar. Eu não quero apagar esse gráfico da f, eu vou escrever aqui a série de Fourier. Ah, sim, falta terminar, falta calcular os bn's. Desculpe, estou pulando um pedaço aqui. Bn's, turma. Os bn's valem todos 0, porque a f 2 tios é par. Então, agora sim, a série de Fourier é igual a 0 sobre 2. Então, o A0 é π. Obtenho π sobre 2. Mais uma soma que só tem que ter n ímpar, só tem os quadrados dos ímpares. Tem sempre menos aqui, menos 4. Tem uma constante, menos 4. Você pode colocar em evidência, se você quiser. Você pode escrever π sobre 2 menos 4 vezes a soma seno ímpar 2n menos 1, desculpe, cosseno 2n menos 1x dividido por 2n menos 1 ao quadrado. Faltou 4 sobre π. Vou chamar essa série de S2. Porque é a série da extensão par, da extensão F2 til. Não estou querendo apagar os gráficos. Para a gente poder olhar para todos eles ao mesmo tempo. Que função que ficou gerada por esta série como função da variável real, função definida em toda a reta? Esta série S2 gerou a seguinte função, assim como a S1 gerou uma função na reta toda, a S2 também gerou uma função na reta toda.
que tem este desenho. Em particular, ela é contínua. Essa é a função gerada pela segunda série, S2. Esta é a S1, essa é a S2. O que você pode falar sobre o intervalo 0π? Que é o intervalo que me interessava desde o início. A f que nos foi dada estava definida de 0 a π. No intervalo 0π, a f é dada por essa reta, a S1 e a S2 coincidem. Então, se você quiser trabalhar no intervalo de 0 a π, você tanto pode usar a S1 quanto a S2, porque elas são iguais, e são iguais a f. Uma é só de senos, outra é só de cossenos. Então, dá para escrever, por exemplo, a seguinte igualdade. Para x entre 0 e π, só entre 0 e π, x entre 0 e π, esta fórmula fornece o mesmo valor, mesmo resultado, que esta fórmula. Uma igualdade entre uma série de senos e uma série de cossenos. Como é que eu estabeleço que isso é igual a isso? Porque ambas são iguais a uma terceira coisa que eu conheço, que é a f. Nesse intervalo de 0 a π. Fora desse intervalo, elas não coincidem mais, porque eu fiz extensões diferentes da f. Ora eu fiz uma extensão par, ora eu fiz uma extensão ímpar. Professor, eu posso generalizar que uma função par gera uma série contínua e uma função ímpar gera Não, não tem essa relação. Se aconteceu nos meus exemplos, foi pura coincidência. Eu nem percebi que aconteceu nos exemplos, mas se aconteceu, foi pura coincidência. E se alguém quiser uma fórmula, outra fórmula bonita, quanto que dá S2 calculado em zero? S2 calculado em zero dá o valor da função calculado em zero, dá o valor da S1 calculado em zero, dá tudo que vale em zero. Em zero vale zero. Para a S1, não tem graça você fazer S1 de zero, dá zero, todos os senos dão zero, dá zero igual a zero. Mas para fazer a S2, como fica bonito quando você faz em x igual a zero? Porque fica π sobre 2 igual a 4 sobre π vezes somatória de 1 sobre o quadrado dos ímpares. Então você vai ter uma fórmula para a série quadrado dos ímpares valendo π a quadrado sobre 8. Você consegue fazendo x igual a zero aqui, você obtém que π ao quadrado sobre 8 é igual à soma dos inversos dos quadrados dos ímpares. Eu vou fazer um desenho que não vai ser visível. Olhem rápido, porque em 2 minutos ele não é mais visível. Eu tinha uma f. Aí eu fiz uma extensão ímpar. Daí eu obtive uma série S1 que aproximava essa extensão ímpar. E a série S1 era isso aqui. Daí, em seguida, eu fiz uma extensão par. E aí eu obtive uma série S2 que era a extensão par. Está ficando tudo borrado, né? Mas o que eu estou querendo que você perceba? Exatamente que tem um borrão total acontecendo aqui. Nesse trecho de 0 a π, tinha a f que eu comecei desenhando em branco, depois eu coloquei por cima a extensão ímpar, que era amarela, e a série amarela, que era S1. Depois eu coloquei por cima a extensão laranja, que era a extensão par, e a série S2, que é laranja. Só que nesse trecho, tudo é igual. Então, para x entre 0 e π, a S1 é igual a S2. Isso é importante. Primeira vez que a gente vê, fica um pouco embaçado, mas são resultados muito bonitos. E só para registrar aquele que eu falei, quando se fizer x igual a zero ali, você obtém que S de zero é zero,
portanto, π sobre 2 menos 4 sobre π, soma de cosseno de 2n menos 1, 0, sobre 2n menos 1 ao quadrado com n de 1 a infinito. Isso é igual a 0. E, portanto, π sobre 2 é igual a 4 sobre π, soma de 1 sobre 2n menos 1 ao quadrado, n de 1 a infinito. Ou ainda, π ao quadrado sobre 8 é igual a soma 1 ao quadrado mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 5 ao quadrado, mais. Soma dos inversos dos quadrados dos ímpares. Então aqui posso escrever só 1, né? Fica mais tranquilo. Para terminar as séries de Fourier, falta mostrar um resultado que também é fantástico. A série de Fourier, ela aproxima a f da melhor forma possível em termos de integral. Qualquer outra aproximação da f por senos e cossenos é pior do que a série de Fourier, em termos de que a integral não funciona tão bem. Isso eu vou enunciar e explicar direitinho em seguida. Ok?